Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o canal Ideias da Rê e nós estamos de volta mais uma vez com ideias de reaproveitamento, que eu gosto muito. E você que chegou agora, seja bem-vindo. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça, se inscreva, já ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo, não perder nenhuma atualização, tá bom? E no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como reaproveitar baldinhos de plástico, algumas ideias que nós temos por aqui. Eu vou ter sempre algumas ideias com eles, eu adoro baldinhos de plástico. Sabe aqueles baldinhos que você compra várias coisas assim, atacado, né? Ou comida, ou produto de limpeza, uns baldinhos grandes de plástico, fortes, resistentes. Os meus aqui são daqueles mais de comida mesmo. Mas você pode ter esses baldinhos de alguma forma por aí, sobrando, dando sopa. Você viu que alguém descartou aqueles baldinhos de massa, de massa corrida, enfim. São baldinhos plásticos bem resistentes que dá para fazer muita coisa. Eu trouxe aqui duas ideias para vocês, basicamente, que eu vou usar no jardim, que eu vou usar com as minhas plantas. Mas você pode usar com outras coisas, você pode vir aqui nas ideias e tirar as suas, tá bom? Então eu peguei esse baldinho de plástico que vocês estão vendo aqui e eu separei dois para fazer esse efeito galvanizado. Passei aqui essa tinta cromada para ficar com esse efeito, olha que legal, né? Já assim já fica bonito, se você quiser deixar assim e pular para o passo seguinte, tudo bem. Se não, você faz o galvanizado que eu gosto, que olha, eu misturei um pouquinho de tinta preta com branca, a tinta PVA, com a buchinha de cozinha e eu fui fazendo batidinhas. Tava até meio escuro demais e eu acabei depois dando uma clareada nessa tinta porque eu queria cinza, tá? Um cinza para parecer aí um material galvanizado. Aí a gente vai depois com o branco puro desse trabalho aqui. Deu uma desfocada, mas deu para vocês verem aqui, ó. Vai batendo branco puro em cima e aí você vai conseguindo esse efeito galvanizado na peça. Aí deixar secar que a gente vai para a próxima etapa desse trabalho, que você poderia fazer sem o efeito galvanizado, só com o efeito prateado cromado. Vai do seu gosto. Eu peguei e fiz tranças com fio de sisal porque eu não tinha corda de sisal. Se você tiver uma cordinha de sisal de 6 milímetros também ajuda. Aí eu tinha um fiozinho de sisal bem fininho e eu fiz uma trança tripla, olha só. No lugar de um fio na hora de trançar eu usei 3, então tem 3, 3 e 3. São 9 fios aqui para fazer a trança, para ela ficar bem grossinha, para cobrir essa parte aí que tem os relevos do baldinho. Então eu medi um pouco mais, né, porque a trança ela acaba ocupando um pouco mais de fio. Eu fiz a medida aí de um pouco mais do que daria 2 voltas aqui na boca do baldinho. Trancei, né? Prendi com uma fita no começo aí do trançado, coloquei no lugar e fui trançando e fiz essas 2 voltas aqui na parte de cima. Se você quiser fazer com a corda de sisal é mais rápido e mais fácil, mas eu achei que as trancinhas ficaram mais bonitas, tá? E aí você vai tirando, lógico, a barbinha aí, porque ela fica com um monte de fiapinho sobrando, né? Se precisar dar uma queimadinha também. Mas é basicamente isso e tá pronto. Pode usar como cachepô. Eu ia usar como cachepô, mas eu resolvi usar como vaso mesmo, porque eu não tinha nenhum vaso que coubesse aqui dentro. Então eu resolvi usar como vaso mesmo, que vocês vão ver no passo seguinte. Vamos à segunda ideia. Aí esse outro baldinho é igualzinho, tá vendo? A mesma coisa. Eu peguei um só e resolvi fazer ele de um outro jeito. Aí eu passei primeiro um primer spray que eu costumo usar, que é esse cinza, tá? Depois que secou o primer eu peguei 2 tintas marrons, 2 tons de marrons que eu tinha aqui, um chocolate, um marrom. Pegue os 2 tons de marrons que você tiver. Passei um pouquinho, primeiro o mais claro, tá? Marrom, passei todinho com esse pincel tipo trincha. E fui passando, porque se você passar com um pincel muito pequeno ou com um rolinho, ele não vai fazer o efeito que a gente quer, que é o efeito madeira, tá? Que é ficar realmente com os risquinhos do pincel. Aí depois que tá meio sequinho, tá? Não precisa secar tudo, não. Você vai com o outro tom de marrom um pouco mais escuro e você não vai cobrir totalmente. Você vai fazendo só aqueles veiozinhos com o pincel para dar um tom meio riscado, meio madeira nessa história. Mas ainda vai ter muito trabalho para chegar no tom de madeira que a gente quer. Aí dá aquela trabalhadinha de leve, só uma sujadinha no pincel com o branco também, só para dar aquela de leve, mas isso também é um passo que vai chegar lá no final, vocês vão ver que vai ter que ter um complemento, tá? Isso aqui é só a primeira parte, até ele secar e ficar com o efeito. A gente dá uma desenhadinha aqui para parecer uma madeira, óbvio, mas a gente vai deixar secar depois para dar a segunda etapa do trabalho. Vocês podem ver que ficou aqui um tanto quanto mesclada a cor, né? Os 2 tons de marrom e o branco, que é para dar esse efeito meio madeira. Baldinho seco, agora eu peguei uma reguinha.
Você pode pegar a régua que você tiver por aí. E uma canetinha permanente. Se você não tiver a canetinha permanente, essa minha já tá meio sequinha já. Você pode usar a tinta preta mesmo com pincel fininho, tá? Você vai passando delicadamente aí com a reguinha para ele ficar. Não precisa ser um risco perfeito, porque este risco, gente, é para parecer que são as divisórias aí de madeiras, tá? É como se a gente estivesse tendo aí ripas de madeira uma do lado da outra. Então a gente vai fazer esse efeito. E depois eu fiz alguns risquinhos aleatórios para parecer desgaste de madeira também, inclusive na bordinha de baixo e tudo mais. E aí, depois que secou, a tinta da caneta ela seca bem rápido, mas você dá um tempinho. Pega um pincel durinho, esse daqui é até velhinho já, pincel bem durinho, suja ele só com tinta branca e vai passando aleatoriamente para dar aquela envelhecida, tá? Ela dá aquela envelhecida parecendo aí um barrilzinho envelhecido na beiradinha, assim, dá aquela forçadinha um pouco mais nas beiradas, assim, na borda de cima, na borda de baixo, para dar aquela envelhecida. E você vai fazendo aleatoriamente aí esse envelhecimento do seu barrilzinho, que é a intenção deste baldinho, parecer um barrilzinho. E aí eu quis dar aquela cara de barril com aquele prendimento, né, que eles têm, aqueles barris que tem uma alça em volta. Eu tô usando essa fita que eu acho que se chama fita de arquear. Vem em embalagens com isopor, quando você compra coisas grandes e tudo mais, eu sempre guardo. Essa é verde, tem também umas que vem branquinha, meio transparente, vem de várias cores e você pode até pintar ela da cor que te interessar. Eu quis usar ela da cor verde mesmo para ficar bem natural e parecer realmente um barrilzinho. Estou usando cola universal, cola instantânea e também a cola quente, porque as outras colas elas demoram um pouquinho mais para aderir e a cola quente vai segurar enquanto as outras colas fazem efeito, tá, gente? Mesmo assim, você tem que ficar segurando um pouquinho aí, né? Tem um tempinho aí forçando para pegar a cola para não descolar. Se você usar só cola quente, ela vai descolar. Então eu usei a cola quente só para segurar onde não estavam as outras colas, tá? Eu coloquei cola universal, cola instantânea em alguns pontos e nos outros pontos coloquei a cola quente para poder segurar até a outra cola fazer efeito e ficar a cinta bem presa, porque ela é dura essa cinta. Olha, até fiquei segurando com o pincel, ela é realmente dura porque ela abre se você não segurar bem, não ficar fixando. Então a gente põe bastante cola, mas com cuidado para ela não ficar transparecendo, sair por fora aí a cola, tá? E aí o nosso barrilzinho tá pronto. Você pode usar esse barrilzinho como você quiser. Você pode usar ele como cachepô, você pode usar ele como organizador, fazer uma tampa para ele. Mas como eu queria usar ele como vaso, nós vamos para a próxima etapa para você ver aí como vão ficar os nossos vasos. Nessa etapa, gente, os barris já estão prontos. E ó, eu furei aqui embaixo com uma faquinha quente, uma faquinha que eu uso aqui para esses trabalhos. Ou você pode usar um preguinho quente ou um ferro de solda se você tiver, porque é plástico. Então, dei uma furadinha em todos eles. Coloquei um paninho velho embaixo. Agora nós vamos fazer aqui umas etapas para drenagem da planta, né? Olha só, esse aqui também, o barrilzinho também furei. Aqui o paninho velho também. Nós vamos fazer aqui a plantação. Eu tô filmando com uma mão e plantando com a outra, por isso às vezes sai do foco, tá? Não tinha uma câmera maker para mim nesse momento. E aí eu coloquei algumas pedras aqui que eu tinha para fazer um pezinho e para uma drenagem. Essas fibras de coqueiro que caíram do jardim do condomínio vizinho aqui, o pessoal costuma jogar fora, eu recolho, porque são boas fibras para várias coisas, inclusive para plantar. Em cima das fibras eu coloquei areia, um pouquinho de areia também para drenagem. A gatinha tá xeretando ali. E depois da areia eu fui com a planta que estava num vaso bem menor, aqui umas bromélias que eu tinha aqui, estão até com vários brotos, mas eu fiz apenas 2 mudas. E fui colocando as terras que tinham no vaso que ela tava e depois completando com terra preta. Eu tava com um pouquinho a terra preta aqui, aí depois eu fui comprar para completar um pouco mais, mas aí você também é bom ter aí a terrinha adubada, terrinha preta, bacaninha. E aí a gente planta e o vaso fica montadinho. Essas bromélias eu espero que deem flores, que elas já estavam aqui, eu fiz mudas. Eu achei esses vasos super bonitos. E vou deixar aqui para vocês algumas fotos das inspirações de por que eu gosto tanto do efeito galvanizado.
Agora nós vamos para o nosso barrilzinho. Mesmo processo, né? As mesmas etapas de pedras. Eu coloquei aqui uma alfazema que eu tenho e eu tava com ela assim já num vasinho todo quebradinho, precisando de uma substituição. Então nós estamos colocando aqui a terrinha, coloquei uma pedrinha branca e vamos esperar que a nossa alfazema fique mais bonita agora que ela tem uma casa nova. E é isso, nosso vaso está pronto. Nosso barrilzinho. Gente, eu queria muito fazer essa ideia. Eu queria muito fazer um barrilzinho de madeira e eu achei que ficou muito fofo. Ele pode ser usado como lixeira, você pode aproveitar a tampa do balde ou fazer uma tampa com papelão. Eu não quis fazer uma tampa para esse baldinho porque para mim ele vai ser vaso mesmo. Eu queria fazer ele de vaso. Então você pode fazer de vaso, de cachepô. Se você vai fazer de vaso, fura embaixo, você vai fazer de cachepô. Não precisa furar, mas enfim, você decide. Se você quiser fazer de porta-trecos também, fazer um balde maior para as crianças guardarem brinquedos, fica bacana pra caramba, para você guardar o que você quiser dentro. Quiser fazer um baldão grande desse em forma de, como se fosse de madeira, eu tô querendo fazer um desse assim, feito madeira, para colocar na sala, para colocar a manta também, parece um barrilzinho de madeira. Invente, o efeito é super simples de fazer, basicamente tinta, como vocês viram, e fica super fofo e parece mesmo madeira. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui pra gente. E se você é novo por aqui, não se esquece, se inscreva e já fique conosco no canal. Também compartilhe com os amigos para vir mais gente pra cá, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!